Um garoto veio de longe se matricular na academia de heróis querendo se tornar o maior herói do mundo, mas acaba descobrindo estar destinado a se tornar o Rei Demônio. Deixa seu like para mim trazer mais resumões completos como esse. O anime começa com uma mulher segurando um bebê na chuva. Ela deixa ele na porta de um lugar estranho e fala que reza pra ele ser forte quando descobrir o seu destino, o chamando de criança de suas esperanças. A cena corta pra uma estação de metrô com o nosso protagonista subindo as escadas da estação. Uma senhora derruba o conteúdo da sua mala e ele se oferece pra ajudar. Após juntar suas roupas que caíram, ele tenta pegar a mala da senhora, dizendo que ajudaria ela levando a mala lá pra cima, e nessa hora a neta dessa senhora aparece ali dando um chutão na cara do protagonista, pensando que ele era um ladrão. A cena corta com ela se desculpando por ter se enganado e se apresentando. Seu nome é Junko e revela ser estudante da Academia de Magia. Pelo uniforme do protagonista, ela presume que ele também estuda lá e pergunta qual era a sua classe. Ele responde que não sabia ainda, pois era um estudante transferido, e se apresenta. Akuto é o seu nome. Eles pegam o trem flutuante e partem para a academia. No caminho, ela pergunta se ele quer trabalhar para o governo, pois os estudantes de lá têm emprego garantido na capital imperial, mas ele diz que quer ajudar as pessoas, se tornando o sumo sacerdote, que pelo visto é a posição mais importante, pois ela fica impressionada com a ambição dele. Ela diz que é preciso muita determinação para se tornar um, mas o Akito fala que tá preparado. Ela diz também que vem de uma família de protetores do império e os dois decidem ser amigos. Para selar essa amizade, eles usam uma tradição da família dela envolvendo a sua espada, e caso qualquer um dos dois traíssem o outro, eles morreriam pela espada. Eles chegam na escola e ela apresenta ela para ele. Os dois se separam e ele vai para a enfermaria. Lá, uma médica e também professora chamada Mitsuko recebe ele e o leva para uma sala cheia de estudantes transferidos assim como ele. Ela coloca eles para passarem por uma espécie de pássaro mágico que dizia a condição de saúde deles e qual seria a sua profissão futura, tipo o chapéu seletor de Harry Potter, mano, que fala qual vai ser a casa da pessoa. É mais ou menos isso, tá ligado? A mesma ideia aqui. Quando chega a vez do Akito, ele pensava que sua profissão destinada seria de sumo sacerdote, mas quando ele faz o teste, o pássaro revela que ele seria o Rei Demônio, a maior ameaça da sociedade. Todos ali se desesperam e a professora pede para todos voltarem para suas salas. O anime revela que há 100 anos atrás a guerra deixou o mundo mergulhado no caos e uma certa pessoa usou a arma dos demônios para tentar destruir o mundo. Essa pessoa era o autoproclamado Rei Demônio. Ele é levado pela sua professora Mitsuko até a sala e no caminho ela diz que graças à sua futura profissão muitas pessoas vão tentar matá-lo. Ou seja, o cara já começou na escola cagado de medo. Eles chegam na sala e ele percebe que era a classe A, a mesma classe da Junko, que olha para ele com uma cara feia quando vê. Ele tenta fazer um discurso para causar uma boa impressão, mas piora tudo. Ele se sente e a professora decide colocar a Junko como representante de classe, assim como no ano anterior, mas segundo um aluno chamado Hiroshi, eles deveriam escolher outra pessoa e nomeia o Akuto. Mas ele, em uma tentativa de parecer legal, recusa essa oferta e fala que a Junko deveria ficar com a vaga mesmo, dizendo que se encaixaria melhor em uma tarefa de limpeza ou algo assim, mas mais uma vez o tiro sai pela culatra, porque o serviço de limpeza da escola significa matar pessoas ou destruir coisas para proteger os segredos da escola ou algo do tipo. A sala toda fica com mais medo ainda dele e a Junko se levanta puta da cara dizendo que ele tava a envergonhando e chamando ele pra um duelo. Ele pega ela por trás, no bom sentido, hein, rapaz, e tenta acalmá-la dizendo pra ela confiar nele, mas não adianta. Ela tenta acertá-lo, mas ele segura o golpe dela. Do nada, correntes de poder começam a se espalhar pelo braço dele e a professora, sentindo que isso ia dar ruim, faz uma barreira mágica em volta neles, dizendo pra todos se abaixarem. Esse duelo destrói a sala de aula inteira. Após as coisas se acalmarem, ele conhece esse garoto de antes, chamado Hiroshi, que diz ser seu servo e o admira. O Akito pergunta onde ficava o dormitório das garotas e ele pensa que o Akito queria fazer algo de errado, mas não, ele só queria pedir desculpas a Junko mesmo. Ele bate na janela dela de noite 3 vezes e ela abre a janela puta com ele novamente, perguntando se ele não cansava de envergonhar ela, e vai atrás dele tentando matá-lo de novo. Ele para em uma floresta e uma garota estranha de cabelo vermelho simplesmente pensa que ele é um príncipe que cruzou a floresta para encontrá-la e tenta protegê-lo dela. Antes de receber um ataque mortal da Junko, ele lança uma bola de energia nela que causa um buraco imenso na floresta. Como se as coisas já não tivessem loucas o bastante, uma garota chamada Korone aparece ali dizendo que é uma observadora. A cena corta pra uma garota de cabelo vermelho chorando e um garoto que parece muito o Akito dando um amuleto de pássaro a ela e indo embora. Na floresta, essa garota chamada Kurona cura a Junko com uma pistola estranha e ela vai embora correndo. Ele tenta segui-la, mas ela o impede, dizendo que um deus deu ordens pra ela observá-lo e fala que gostaria de discutir sobre o incidente com ele na presença do diretor. Do nada, a garota de cabelo vermelho desaparece, deixando sua
suas lingeries pra trás. O Akito pega neles e ela, que tava invisível, vai embora com vergonha. Detalhe que ela tem o mesmo amuleto de pássaro da garota do começo. Seu nome é Kine. Na sala do diretor, essa observadora, que é uma androide, diz que ele não tinha intenção de machucar a Junko. Após eles saírem de lá, o Akito explica pra sua professora como foram os incidentes que ele causou. Após explicar tudo, ela entrega pra ele o manual do estudante que permite os alunos se comunicarem entre si por telepatia. Após um dia cansativo, ele vai dormir e no dia seguinte, a caminho da escola, a presidente do conselho estudantil, Fujiko, aparece ali dizendo que se sente melhor em encontrá-lo pessoalmente e mal podia acreditar que ele seria um rei demônio no futuro. Diz também que se ele precisasse de qualquer coisa era só chamá-la e ele, encantado, diz que ela é a primeira pessoa que entende ele desde que chegou na escola. Mais tarde, ele liga pra ela usando a telepatia e fala que queria fazer as pazes com a Junko, mas se fosse lá pessoalmente causaria outro mal entendido. Então ela pede pra ele encontrá-la nas montanhas, mas ele diz que dificilmente a Kurone sairia do pé dele, pois foi feita pra observá-lo, mas a Fujiko responde que tem como desativar os androides puxando a cauda deles. Ele então vai pras montanhas junto com a Kurone e busca uma forma de ver a cauda dela no caminho, mas leva uma porrada da Kina, que tava invisível, e ao cair ele finalmente vê a cauda dela, mas não tem a oportunidade de puxar. Andando mais um pouco, um monstro aparece, um cachorro gigante muito brabo. Ela diz que esse cachorro se transformou em monstro após muito contato com mana ou algo do tipo, eu sinceramente não lembro. Sabendo disso, o Akito pula nele e usa sua magia para retirar toda a mana desse cachorro, fazendo ele voltar ao normal. A Kurone diz que nenhum mago fez isso antes e reportaria isso depois. O cachorro então encontra a Kina escondida no mato e ela sai do seu modo invisível, mas volta logo após ver o Akito e sai correndo. A Kurona então fala que pelo visto ela não pode deixar tudo invisível, como as roupas que veste, e se abaixa para abrir uma mala com as roupas dela. Nesse momento sua cauda fica exposta e o Akito aproveita para puxar e desativá-la. A Fujiko aparece e convida ele para fazer parte do comitê disciplinar para manter os estudantes na linha e não os deixarem fazer algo errado. Ele aceita e antes de ir embora ela dá pílulas mágicas a ele e uma pistola. Se ele atirasse uma pílula nele e outra na Junko, então ela poderia entender os seus sentimentos e ver que na verdade tudo não passa de mal entendido, e fala pra ele usar isso como um plano B. Ele liga a Kurone de novo puxando sua cauda e mais uma vez eles veem a Kina fugindo do cachorro. O Akito diz que já viu aquela joia antes e lembra que deu isso pra uma garota no passado, se perguntando se aquela era a Kina. Ela abraça ele com medo do cachorro e após algumas coisas pede pra ser amigo dele. A cena corta pra Fujiko ligando pra Junko. Ela avisa de que o Akito queria conversar com ela em particular e pediu pra ela conversar com a Junko por ele. Ela pergunta por que ele faria isso e a Fujiko mente dizendo que ele a ameaçou e coisa do tipo. A Fujiko, abrindo uma passagem secreta no seu quarto, diz que tudo correu bem e que ela poderia observar tudo dali sem precisar fazer nada, e uma voz estranha pergunta o que ela estava planejando. Ela responde que não falta muito pro futuro rei demônio se tornar seu escravo e chama essa voz, que era uma cabeça dentro de um frasco, de irmão. Um flashback mostra o passado da Fujiko com ela brincando com seu irmão. A cena corta com ela perguntando pra sua mãe sobre seu irmão e a sua mãe diz que ele não estava lá. Ela descobre que seu irmão morreu e a sua mãe diz que ele falhou em sua missão e que ela ficaria em seu lugar como a herdeira da família. Ela então diz que ficaria forte e após a abertura a gente vê ela adulta discutindo sobre o Akito com seu irmão. Ele diz que ela se tornou muito má, já ela diz que os poderes do Akito batem com os ideais dos magos sombrios e que ele seria a pessoa que destruiria o mundo no futuro. A cena corta pra ele tomando banho junto com Hiroshi. Sim, dois homens tomando banho junto, detalhe que eles estavam no banheiro feminino ainda. Ele elogia o Akito por seduzir e ainda humilhar a líder pública da escola, que é a Junko, e o Akito não entende o que ele quer dizer com líder público. Ele explica que a escola tem um lado secreto com alunos que fazem parte de um grupo que usa magia negra para propósitos malignos. O Akito imagina que além da líder pública também existe um líder desse lado sombrio, mas o Hiroshi diz que não sabe e sai peladão do banheiro feminino como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais tarde, a Fujiko liga pra ele e fala que conseguiu convencer a Junko de se encontrar com ele. Ele agradece e logo após vai pro conselho estudantil, que aceitam a sua posição como membro do comitê disciplinar. Já na aula, ele discute se teria que puxar a cauda da Kurone pra se encontrar com a Junko, e é exatamente isso que ele faz mais tarde quando tava no quarto sozinho com ela, chegando numa espécie de subsolo bizarro onde os dois deveriam se encontrar. Ele leva uma porrada na cabeça pelas costas e cai duro. Um grupo se amontoa em cima dele dizendo que ele não era nada demais, mas ele se levanta, entende como controlar a sua magia e usa ela pra torturar eles lentamente. Eles tentam atacá-lo, mas ele defende os ataques e após derrotar todo mundo, pega o líder do grupo e quase o mata, mas quando vê a Junko no seu lado, ela acusa ele de tentar matá-los pensando que foi por nada, mas ele explica que só tava se defendendo. Obviamente ela não acredita nisso e não tendo outra escolha, ele pega a arma pra usar a pílula de entender sentimentos, mas quando ele puxa o gatilho nada acontece. Ele então vê que a arma tava vazia e a Junko foge dali dizendo que voltaria
precisaria com mais gente pra derrotá-lo. A cena corta pra Fujiko, que tava observando a luta e acha estranho a pílula ter sumido, e revela que aquela pílula na verdade fazia qualquer pessoa jurar lealdade a ela. Ele explica pra Kurone que desligou ela e foi ver a Junko sozinho, e ela diz que ele deveria tomar responsabilidade por isso. Ele disse que vai e por isso foi ver a sua professora. Essa punição acontece com a escola anunciando pra geral que ele tentou tomar a escola pra dominar o mundo e chamando a Junko junto com todos os simpatizantes pra caçá-lo. O ponto-chave é que a punição duraria por 1 hora. O Hiroshi aparece ali pra ajudá-la, mas ele diz que apenas deveria fugir por 1 hora. A punição começa e ele tenta fugir, mas logo é cercado e fica sem saída. Ele e a Junko têm uma conversa rápida, mas logo ela tenta dar o golpe final nele, mas é impedida pela Kina, que aparece ali dizendo que o Akito na verdade é um cara legal e que a Junko na verdade gostava dele e que apesar de ficarem brigando, eles são grandes amigos. Isso é o suficiente pra fazer as pessoas que estavam ali com ela imaginarem que ela estava trabalhando com ele e se voltarem contra ela. Ela então é forçada a passar pro lado dele na batalha, mas antes que a coisa ficasse feia, a Kurone dá uma bazucada de longe em direção à luta, que explode arroz pra todo lado, porque segundo a Kina, arroz é a única coisa que pode unir todo mundo. Realmente, mano, arroz é bom demais, mas se botar uva passa estraga. Aí dá briga de família. A cena corta com o Akito no quarto e a Kina explicando que misturou a pílula que ele recebeu da Fujiko no arroz porque ela pensava que a pílula ajudava as pessoas a se entenderem. E após a análise da Kurone, ela diz que isso é um tipo de magia negra que induz as pessoas a jurarem lealdade a alguém. E a cena corta mostrando geral no quarto da Fujiko amontoados em cima dela, ou seja, o tiro saiu pela culatra. A cena corta com o irmão da Fujiko conversando com um cara estranho e dizendo que só o ajudou porque pensava que iria destruir um certo alguém, mas o que ele queria mesmo era possuí-lo. Kenkai. A cena corta para uma aula de magia na escola. O Akito decide fazer dupla com a Junko e ela aceita. Os alunos tinham que passar uma bola de magia um pro outro e ela explica que aquele era um exercício para controlar a sua mana. Ela joga a bola para ele, mas quando ele joga de volta, causa uma explosão gigantesca que mais uma vez deixa a Junko toda ferida. Mais tarde, a professora diz que ela tava bem e fala para ele praticar na câmara de disciplina mental para controlar o seu poder. O anime mostra a Fujiko planejando fazer algo com ele, já que ele teria que ficar lá por 12 horas trancado. Agora, a cena mostra o Akito entrando na câmara e quando ele olha para trás, vê que a Kurone entrou junto com ele. Não só ela, como a Kina, que veio invisível dar comida para ele, mas não sabia que a porta ia se fechar atrás e trancar todo mundo lá dentro. A Fujiko aparece ali com uma arma prestes a atirar uma bala mágica no prédio, o que segundo ela mexeria com a mente do Akito, que estava meditando e ele juraria lealdade a ela. Mal sabia ela que ele estava com uma retardada e uma androide enchendo o saco dele. Eles encontram um mapa do tesouro escondido dentro da parede e após darem uma olhada, o Akito resolve meditar, mas é impedido pela Kina com vontade de mijar. Ela fica batendo na porta e a Fujiko abre pensando que era o Akito desesperado pra sair, mas quem sai de lá é a Kina, que vai direto pro mato. A Fujiko vê o mapa do tesouro no chão e faz uma cara de surpresa quando pega ele e dá uma olhada no conteúdo. Ela vai embora dizendo que ficaria com o mapa e a cena corta mostrando a Junko recebendo uma ligação de alguém desconhecido querendo se encontrar com ela no lugar de sempre. Após isso, a gente vê a Fujiko perguntando pro seu irmão se ele escreveu aquele mapa porque era a letra dele, mas ele disse que não se lembrava. Na escola, ela vê que o mapa estava espalhado pela parede inteira e pelos corredores. Ela pensa que foi o Akito que fez isso, mas quando ela confronta ele sobre isso, ela vê a Kina colando o mapa na parede de fora da escola, porque basicamente ela queria que os alunos caçassem o tesouro. A cena corta pra sala de aula. Do nada, vários alunos feridos aparecem ali e dizem que foram atacados por monstros. A presidente do comitê disciplinar fala que o Akito deveria anunciar para toda a escola a proibição de encontrar esse tesouro, pois muitos ataques a alunos tinham acontecido. Numa audiência na escola, ele dá esse recado dizendo que quem desobedecesse receberia uma punição adequada, mas com algo que o Hiroshi diz, todos os alunos pensam que isso tudo foi uma armação dele. Ele tenta explicar que não, mas uma garota desce da plateia dando um chute que quase o acerta. Eles lutam um pouco e ela diz pra ele provar que não tem envolvimento indo procurar o tesouro ele mesmo. A presidente do conselho diz pra ele ir, mas não tentar procurar realmente, só fazer parecer real, e ao sair ele estranha pensando que ela tem algo a esconder dele em relação a isso. A Fujiko dá uma arma encantada pra, entre aspas, ajudar, mano, porque a gente já sabe que essa mina não vale um ovo. E enfim, eles começam o trajeto chegando em uma espécie de cripta ou dungeon. A história continua com eles chegando nessa dungeon e notando que haviam vários túmulos de guerreiros da grande batalha ali. Olhando o mapa, o Akito fala que eles deveriam encontrar o túmulo de um tal de Yamato. A Kurone nota que aconteceu uma batalha ali e o Akito fala que quem quer que lutou ali não tem respeito pelos mortos. No entanto, ele é ridicularizado pela Eiko, que pergunta o que ele entendia de respeito, já que viraria o Rei Demônio, mas ele diz que não se tornaria isso coisa nenhuma. Eles se veem cercados por uma espécie de furacão e a cena corta com a Junko acordando a Kini, perguntando onde o Akito estava. Ela revela que ele saiu com o Hiroshi, a Kurone e mais uma garota, e ao ouvir
ouvir isso, a Junko sai correndo até lá. A Eiko acaba perdendo pro furacão e pede pro Acto a vingar. A mina pede pra um furacão, que é isso, cara? Ele saca sua pistola no bom sentido e atira nesse furacão, fazendo ele se dissipar, mas a Eiko dá um sorrisinho suspeito e pula em cima dele em seguida. Pouco depois, eles encontram o túmulo do Yamato e vem um gravador lá dentro. O gravador dizia que certa coisa estava no centro de pesquisa de cavaleiros e a Fujiko estava secretamente observando eles através de uma câmera. Ela, vendo eles pegarem o gravador, conversa com o irmão dela, que se lembra sobre como os dois usavam aquele gravador para conversarem no passado, e ela, brava, pergunta como ele não lembrava do mapa, se lembrava disso, e como resposta ele fala que não tinha as memórias do mapa. Do nada, a Kina aparece ali e vê onde o Acto estava graças à câmera da Fujiko e pega ela pela mão, querendo que ela fosse lá junto com ela. Ao entrarem mais fundo na cripta, eles encontram o tal centro de pesquisa e a Eiko dá um sorrisinho suspeito mais uma vez, como se estivesse planejando algo. Chegando lá, eles são atacados por uma armadura e o Hiroshi tenta ajudar, mas acaba se machucando. Quando a armadura ia o atacar, o Acto segura o ataque com uma mão e apenas com a força do braço derruba a armadura, que era umas 10 vezes maior que ele. Ele, com um tom brabo, pergunta ao Hiroshi o que ele estava fazendo e ele responde que só queria ser forte para ajudá-lo, mas ele fala que força não é tudo e o Hiroshi responde que ele só pensa isso porque já é forte e não entende os fracos. Ele então pede desculpas pela grosseria e a Eiko acha um celular no canto dando algumas localizações onde eles precisavam ir para conseguir algo, e assim que tivessem todas as partes, deveriam confirmar a identidade deles colocando a mão no painel. Eles conseguem chegar à caverna graças a uma antena estranha e lá encontram uma fonte termal. No entanto, ali não tinha saída e a Kurone fala que a caverna continuava do outro lado da rocha. O Acto então pede para todos esperarem ali e dá um mergulho passando pro outro lado. No entanto, a Eiko vai também e se agarra nele, dizendo que finalmente eles estavam sozinhos. Quem estava ali era a Junko, sim. É que ela acabou caindo ali enquanto ia até a cripta. Ele pergunta se ela sabia o que era o tesouro e ela fala que era algo que o antigo rei demônio deixou, mas não estava planejando nada com isso e apenas achava que fazia sentido ele ter aquilo. De repente, a Junko aparece ali os atacando do nada, pois não sabia que era eles. Assim que ela descobre, ela ataca de qualquer forma, mas não o Acto e sim a Eiko, além de avisar o Acto que a Eiko era uma agente imperial, e a Eiko fala que foi enviada ali para ver se ele conseguia resistir ao seu destino. Enquanto as duas lutavam, ele vê um santuário e um lobo pula ali de cima, pronto para atacá-las, mas o Acto dá um socão nele e consegue fazê-lo fugir. Ele nem nota, mas tinha abraçado a Junko, e a Eiko fica braba, pensando que ele escolheu a Junko e joga a chave do santuário para ele e vai embora. A Junko explica que correu assim que ouviu que a Eiko estava com eles, e ela explica que a Eiko é sua arqui-inimiga. Em seguida, a Kina e a Fujiko chegam ali, e ela, com uma carinha de vilã, pergunta o que eles já haviam encontrado. O Acto mostra o celular, o gravador e a chave, e a Fujiko fala que essas coisas eram do seu irmão, mas não se lembrava da chave. Eles perguntam se ele tinha algo a ver com o tesouro, mas ela revela que ele já havia morrido. Ao ser perguntada se ele tinha algo a ver com o tesouro, ela fala que não sabe, mas sentia que precisava, e não termina a frase, já que é teleportada para outro local ao mexer na chave. Um portal de teletransporte é criado e eles vão junto. Chegando no andar mais profundo da dungeon, quem estava esperando eles do outro lado era a presidente do conselho estudantil, que revela que isso tudo foi um joguinho, incluindo os ataques da armadura e do lobo de antes. Eles eram todos membros do conselho estudantil, é como se isso tudo tivesse sido um desafio e nada mais. Até aí tudo bem, parece que tudo se encerrou com um final feliz, certo? Não, porque a Fujiko sai correndo e usando a chave consegue liberar o selo que estava mantendo um dragão adormecido. Esse era o tal legado do antigo rei demônio. O dragão pergunta a Fujiko se ela era digna de controlá-lo e se não fosse, ela iria perder a sua vida. Ela apenas dá um grito e o Acto sai em busca de salvá-la. No entanto, a presidente o para, dizendo que caso o dragão o reconhecesse como rei demônio, ele apenas estaria assumindo o seu destino, e pergunta se ele estava preparado para isso. De repente, a Kina grita para ele, dizendo que ele não sabe o que a Fujiko passou, e ao ouvir esse nome, uma cadeia de flashbacks acontece mostrando o passado do irmão da Fujiko, e que o dragão, na verdade, é ele. Essa memória passa na cabeça de todos e a Fujiko começa a chorar, dizendo que pensava que ele tinha perdido a vida vergonhosamente para não acabar
acabar como ele decidiu se tornar mais forte do que qualquer um, mas mesmo assim... E não termina a frase porque desmaia. Essa mina nunca termina as frases, tem que ter uma bola de cristal pra saber o que ela quer dizer. A Kurone fala que algum tipo de anomalia fez com que o dragão mostrasse algumas memórias dele, e vendo que a Fujiko desmaiou, o Akito parte para salvá-la, mas a presidente não deixa ele passar tão facilmente, pois não queria que ele se tornasse um rei demônio. Os dois lutam e ele apanha, porém, enquanto estava caído, a Junko tenta ajudá-lo, e a presidente pergunta se estava tudo bem para ela ele se tornar um rei demônio. No entanto, ele levanta dizendo que não iria se tornar um e apenas queria salvar a Fujiko, ativando seu poder em seguida e conseguindo passar pela presidente, que após perder fica de lado dizendo que os avisou. Ele desvia de um ataque do dragão dizendo que veio levar a Fujiko. O dragão fala que faz 100 anos desde que alguém interessante apareceu e queria ver se ele era digno, o atacando em seguida. O Akito então sai na porrada com esse dragão e ganha ainda por cima. Após a luta, os dois caem no chão cansados e o dragão o reconhece como digno, querendo que ele fosse o seu mestre. O Akito recusa, mas ele fala que precisava de um mestre agora que acordou. O Akito pergunta qual seria sua responsabilidade como mestre, e o dragão fala que tudo que ele precisava fazer é ser reconhecido como o rei demônio. A Fujiko o abraça, o chamando de meu rei demônio, e quando ele tenta fugir, a presidenta o beija do nada como recompensa por ter concluído o desafio. Isso tudo foi de 0 a 100 muito rápido. Em seguida, eles tiram uma foto todos juntos. Um tempo se passa e a gente vê a Kurone em um local isolado conversando com um grupo de agravatados, perguntando se ele gostava de mulher. Que pergunta aleatória. Ela responde que sim, então eles dão a missão dela seduzi-lo e caso falhasse, ela seria punida de uma forma que eles não revelam. Ó, o mistério aí. A cena corta com os estudantes reunidos para uma aula na praia. A Kurone começa a tentar seduzi-lo e o Akito percebe que ela estava agindo de forma estranha já tinha um tempo. O anime volta para uns dias atrás, onde ela começou a dar em cima dele, como por exemplo dormir ao seu lado, incitando ele a fazer aquilo que você já sabe, e isso chegou a um ponto que ele não aguentava mais ela agindo assim, então foge para onde o seu dragão estava. Chegando lá, ele vê a Kina dormindo no pelo do dragão, que diz nunca ter visto um humano se aproximando dele sem medo desse jeito, e o Akito responde que ela tem uma personalidade única, e em seguida, adivinha quem aparece ali? Sim, a Kurone, que começa a perguntar se ele gostava da Kina e tinha aquele tipo de desejo por ela, e o dragão fala que nunca viu uma conversa entre um rei demônio e uma Liladan assim. O flashback termina e quando o Akito nota, ele tava pegando nos melões da Kurone e a Junko tava muito braba ao ver isso. A Kurone pega a mão dele e coloca nos melões dela, dizendo que era assim que se devia seduzir ele. Censura isso daí tudo, editor, que esse japonês aí eu já larguei mão, mano. Os caras não tem vergonha nenhuma. E a vergonha da Junko com isso é tanto que ela saca a sua espada e quase acerta o Akito. Se ele não fosse tão forte, ele iria de base. Todos veem essa cena vergonhosa entre os três e mais tarde o Akito convida a Junko para ir nadar, mas ela se recusa dizendo que ele a fez passar vergonha mais cedo. Ele se desculpa por isso e ela acaba aceitando seu pedido de desculpas e indo nadar com ele. Enquanto os dois estavam ali sozinhos, meio que rola um clima, e para tentar melhorar o clima, a Kurone faz algo que eu não posso mostrar aqui, mas isso apenas irrita o Akito, que pergunta por que ela tá incomodando todo mundo e fala que não vai se safar disso só por ser uma observadora. Ela pede desculpas dizendo que não queria incomodar ninguém, apenas não é boa com essas coisas e queria que ele soubesse que ela só queria ficar com ele. Em seguida, ela vai embora e a cena corta mostrando o Akito parado enquanto sentia estar sendo observado. Ele vê o Hiroshi subindo uma escada com um semblante triste e pergunta onde ele estava indo a essa hora. Ele revela que estava indo ver seus pais, que moravam nessa ilha, mas pela cara dele, o Akito pergunta se ele não gostava de ir para casa e ele responde que essa ilha existe uma lenda sobre o rei demônio, onde fala que quando ele voltasse, um monstro apareceria no mar como um sinal. E esse monstro seria derrotado por um herói que derrotaria o rei demônio posteriormente, porém o Akito fala que a batalha contra o rei demônio acabou há mais de 100 anos, então essa era só mais uma história ridícula inventada por camponeses. Mas pede desculpas a ele por lembrar que seus pais moravam ali, mas o Hiroshi fala que tá tudo bem, o rei demônio não foi derrotado por herói nenhum, então isso não passava de um desejo deles mesmo, de que o herói apareça para derrotar o rei demônio no futuro. Essa foi a fala do Hiroshi, mas o Akito fala que não é tão legal falar assim, já que seus pais moram ali, mas o Hiroshi fala que ele não entende porque já é um cara muito forte enquanto começa a chorar e vai embora. O Akito então escuta rugidos como se um monstro estivesse por ali, e durante a noite a Kurone o avisa que alguém o estava observando, e o Akito fala que estava saindo para tentar segui-lo, então ela vai junto com ele. A cena corta pro dragão do Akito que estava conversando com a Fujiko. A presidente chega interrompendo a conversa deles, dizendo que tinha boas notícias. Ela fala que a escola e o conselho estudantil chegaram em um consenso sobre eles. Ela fala que a escola deseja proteger o Akito e a existência do dragão também não é ilegal, então tá tudo certo. A Fujiko diz que realmente isso são boas notícias, e a presidente continua dizendo que estava farta da organização dela e revela que os membros da organização estão tentando usar as Liladan para seduzir o Akito ou algo assim. Ela continua dizendo que descobriu algo sobre os chefões
chefões que estão tentando começar uma batalha, os Simo 8. Ela fala que eles são especialistas em coleta de informações e técnicas anti-magias e iria acabar com eles não importa o que o Acto dissesse. E também termina dizendo que ela acabaria se tornando inimiga deles, já que iria punir qualquer um que tentasse usar o Acto como uma ferramenta para magia negra. A história continua com eles chegando perto da fonte mágica e a Korone notando que o equipamento dela não estava mais detectando mana. No entanto, ela fala que conseguia ouvir alguém correndo e vai atrás. Ao andar mais um pouco, o Acto encontra a Kina, que tinha uma mensagem vindo da Fujiko. Ela o avisa que uma organização maligna especialista em matar magos estava atrás dele, mas não termina de falar porque estava podre de bêbada. Ela pensou que estava tomando suco, mas era álcool mesmo. Ela o abraça e diz que isso lembra os velhos tempos. De repente surge uma memória de um garoto dando aquele pingente pra ela como se fosse ele e tivesse esquecido disso há muito tempo. Em seguida, a Korone aparece ali dando um chutão nele quando a Kina tava doidona quase o beijando. Essa aí bebeu mais que o bar inteiro. Eu só bebo latinha! E os dois começam a ouvir o monstro ali perto. O Acto escuta um som de tiro e quando se vira vê que a Korone foi acertada. Não bebam, hein, rapaziada. Como dá pra ver pelo jeito que a Kina tá agindo, bebida é só porcaria, né? Pois é. Não faça da sua vida sobre o mundo do álcool. Pare de beber, seu filho da puta. Um flashback acontece mostrando que o Hiroshi está destinado a se tornar um herói, mas a professora não acredita e fala que deve ter sido um erro. De volta ao presente, a Korone diz que ficaria bem e pergunta o que ele sentia pela Kina. O Acto entende como ela não gostando de ver os dois juntos, mas ela fala que isso é ruim pra ela e continua dizendo que falhou no seu objetivo, então teria que ir embora e talvez nunca mais o visse. Ela então abre um portal e vai embora, enquanto o Hiroshi estava sentado em frente à sua casa conversando com sua irmã, que pergunta se era verdade que tinha um rei demônio em sua escola e ele responde que alguns chamam ele disso, mas diz que ele não era o rei demônio que a vila estava preocupada, e ele era amigo dele, deixando sua irmã impressionada. Ele ouve seus pais conversando lá dentro, orgulhosos por ele ser um futuro herói, mas ouve de alguns moradores passando ali que ele nunca seria um herói, pois é um fracote que nunca aprendeu a nadar mesmo tendo nascido na ilha. Sua irmã tenta o confortar após os dois ouvirem isso, mas ele apenas fala que iria voltar pra pousada fingindo que estava tudo bem. No dia seguinte, a sua irmã pergunta ao Acto se ele era o rei demônio mesmo, e ele se nega. Ela fala que é mentira, pois o seu irmão é o herói, mas o Acto responde que não tem como ele ser, além disso ele nem queria se tornar um mesmo. Mas a irmã do Hiroshi o chama de mentiroso e sai dali chorando. O Hiroshi dá um olhar de decepcionado pro Acto e vai atrás da sua irmã, com a Kina indo atrás dos dois. A Junko repreende ele, dizendo que ele fez cagada e ele disse que percebeu. Ela vê o Hiroshi parado em um lago e pergunta se ele viu a sua irmã. Ela fala estar impressionada por ele ser o herói, mas ele fala que não poderia ser o herói, e tudo isso aconteceu pois não gosta do sentimento disso. Ele decide contar pra ela como toda a lenda do herói era boba e fala que aquele é o lago da lenda. A Kina ouve o rugido de um monstro, mas o Hiroshi explica que debaixo da água tem cavernas e o ar passando por elas causa esse barulho. Ele explica que seu avô construiu um santuário embaixo do lago com uma espada encravada em uma pedra e somente o verdadeiro herói poderia tirar a espada. Eles veem um homem estranho ali perto e chegando perto veem que ele usa uma espécie de som misterioso para atrair uma criatura, um pepino do mar gigante, e ao ver a irmã do Hiroshi, ele tenta eliminá-la por ter visto aquilo. No entanto, a Kina tenta chegar por trás tentando salvá-la, mas é pega por esse cara também. A irmã do Hiroshi diz que ele é um herói e iria salvá-la, mas esse vilão chamado Mr. X começa a bater nele sem que ele faça nada para conseguir impedir, já que aquele pepinão do mar era um monstro anti-magia, e esse vilão explica que é um especialista em anti-magia. O Acto vê aquela criatura gigantesca de longe e montado em cima dele estava esse tal Mr. X, que chama o Acto de rei demônio, e ele se pergunta se era ele quem estava o espionando durante esse tempo. Ele começa a falar umas coisas clássicas de vilão e dá a entender que matou o Hiroshi, deixando o Acto super puto e saindo na porrada com ele. No entanto, por causa daquela criatura, o Acto não podia usar magia, o que dificultava a batalha. Enquanto isso, o Hiroshi estava se afogando no lago e em pensamento ele finalmente entende que não era forte até agora porque não queria as responsabilidades que acompanham o poder, mas decide mudar isso e chega no santuário onde a espada estava guardada. Ele pega na espada e diz que já é o herói e agora só precisa do poder de um. Com isso, a espada se ativa e se transforma em um relógio ultra tecnológico ficando em seu braço. Uma inteligência artificial começa a falar com ele dizendo que a autenticação foi concluída e o chama de Brave, que em português significa corajoso. Ele decide manter esse nome mesmo. Após configurar tudo, ele ganha uma armadura muito braba. A cena corta com o Acto lutando pau a pau contra o Mr. X por ter entendido os poderes dele. No entanto, o Mr. X atira um laser contra as garotas que estavam ali, mas elas são salvas pela Korone, que aparece ali dizendo que conseguiu um acordo e por
isso tá de volta. Ela fala que as técnicas dele não funcionam contra ela e dá um pau nesse vilão. Enquanto isso, o anime mostra a cidade toda ferrada sendo destruída pelo monstro, porém o Hiroshi aparece ali e usando seus novos poderes acaba com ele facilmente. Ele entra em confronto direto com o Acto, onde os dois empacam um soco dizendo que precisava matar esse vilão para proteger a vila, mas o Acto não deixa isso acontecer. O Hiroshi vai embora com a sua armadura e aparece alguns segundos depois dizendo que foi salvo pelo herói, sendo que o herói é ele, mas o Acto dá um sorrisinho feliz por ele ter se tornado o herói. Claro que o Acto já sabia. A Korone explica que o governo não sabia sobre essa tal Simo-Oi, dessa organização maligna que atacou a vila, e juntamente com o pedido de desculpas do diretor da inteligência mágica, eles iriam reconsiderar a autoridade para observarem o Acto, ou seja, ela não precisaria mais ficar de olho nele tentando seduzi-lo. A cena corta com a Eiko perguntando a um homem misterioso porque ele não matou o Acto, e ele responde que ele deveria ter morrido assim que abrisse o selo da dungeon, mas outra pessoa abriu em seu lugar, por isso o futuro mudou, e após a Eiko ir embora, ele abre um holograma do pingente da Kina, dizendo há quanto tempo e perguntando se ela não achava que já estava na hora de eles acabarem com o Rei Demônio. Essa galera de anime curte falar sozinho, viu? Um flashback do passado do Acto acontece com ele entregando aquele pingente a uma garota de cabelos vermelhos igualzinha a Kina e indo embora em seguida. De volta ao presente, a Kina aparece ali enquanto ele estava relaxando e pergunta se ele queria comemorar o aniversário dela. Aniversário esse que ela inventou uma data, já que assim como ele foi deixada em um orfanato quando era criança e não sabia o dia que nasceu. Ao ver o pingente dela, ele pergunta se eles se conheceram há muito tempo atrás, já que deu um pingente igual a uma garota em sua infância, mas ela diz que eles se conheceram quando a Junko atacou. A cena corta com a Fujiko em um local estranho tentando controlar alguns monstros que despertaram pensando que isso agradaria o Acto. O dragão chega ali e fala que como o Acto despertou, todos os monstros em volta da capital devem ter começado a reagir a ele e também despertaram. Uma notícia na TV mostra um aumento no número de monstros e também alguém chamado Brave apareceu derrotando os monstros e minimizando o dano. Vendo essa notícia, estava o Acto e os seus amigos. A Kina come 13 pratos de arroz e depois vai embora. O Acto e o Hiroshi conversam um pouco sobre esse mundo, o governo e tal, e a Korone entra em um assunto bem complexo para resumir aqui, mas basicamente ela fala que nesse mundo existem deuses, e quanto melhor for o poder mágico da pessoa, mais perto ele estará da aceitação de Deus. Mesmo resumindo, é chatinho de entender isso aqui. Após a conversa, o Acto fala que queria criar um mundo justo com as próprias mãos, e o Hiroshi fala que essa foi a mesma fala do Rei Demônio anterior e deveria ficar feliz ao ouvir isso como o seu braço direito, mas pensa sobre a lenda de que no futuro ele poderia ter que derrotá-lo. A história continua com ele convidando a Kina para assistir a aula, mas ela apenas foge dele. Em uma conversa com a Korone, ele entende que a Kina não vai à aula porque é amiga dele, então é mal vista por todos. O Acto então decide dizê-la para não andar mais com ele pelo bem do futuro dela, e mais tarde conversa sobre isso com a Junko, que pergunta o que ele sentia sobre a Kina, mas aproveitando que ele não entendeu, diz que não é nada. Mais tarde ela aparece na cama se perguntando por que fez isso, e a cena corta com a Fujiko tentando reviver o ovo de um monstro, querendo agradar o Acto, mas enquanto ela não tava olhando, a Kina vai ali invisível e pega o ovo dela, querendo usar no almoço no dia seguinte. O Acto pergunta de que era esse ovo e ela fala que não sabe. A Korone chega ali apoiando a ideia de comer esse ovo, dizendo que dava pra fazer um omeletão com ele, porém quando o Acto toca o ovo, ele começa a brilhar e ele no susto joga pela janela. Na mesma noite, ele vê que o ovo tinha aumentado 5 vezes de tamanho, e assim que ele toca, o ovo quebra e dele sai um pássaro gigante que sai voando pela cidade. Com licença, cidadãos, alguém viu o meu pombo? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Se você pensa que o Acto ia sair na cidade falando assim, você tá errado, porque o Acto e os seus amigos nem precisam fazer nada, já que o próprio Hiroshi, em seu traje de herói, resolve a situação derrotando o monstro e salvando uma repórter chamada Yuri, que o agradece com um beijo. Após o incidente, o Acto aparece na sala do conselho estudantil reportando sobre o que aconteceu, e após ir embora, a presidente comenta com as outras membros que o Acto era um problema e que mesmo elas abafando o caso, o governo ainda ia saber sobre isso. Na saída, ele se encontra com a Kina, que diz ter decidido ir à aula como ele pediu. O Acto fala que quer que ela vá para a escola pelo seu próprio bem e não queria tirar a sua liberdade, pelo contrário, não permitiria se alguém tentasse. Ela então fala que quando ele estiver em apuros, ela o salvaria, e ele brinca dizendo estar sempre em perigo. Antes de ir embora, ela diz para ele não esquecer sobre o aniversário dela, e ao olhar para a parede, ele vê um aviso sobre a escola ter um feriado a partir do dia seguinte.
No episódio seguinte, vemos um flashback no orfanato do Acto, onde as crianças agradeciam a um homem pela comida, mas ele diz para elas agradecerem a Deus. No entanto, o Acto diz que agradeceria a ele e não a Deus, pois não acredita em Deus. A cena seguinte mostra a Junko conversando com seu pai no pátio da escola, discutindo sobre o casamento dela com o Akuto. Ela diz que ele não se casaria com ela porque a família dela é crente, mas o pai dela diz que tudo o que precisam fazer é convertê-lo. Em seguida, ela desliga e fica treinando como pedir ele em casamento sem ser rejeitada. A Korone aparece ali e fala que ajudaria ela com isso, dizendo ter visto as encenações dela. Em seguida, o anime mostra a Junko indo até a cafeteria para falar sobre isso com o Acto, mas ela não consegue dizer que era sobre o casamento e apenas diz que eram algumas coisas que envolviam política. Assim que o Acto sai do refeitório, ele vê um homem misterioso que é o chefe daquela organização Simo 8 conversando com o diretor da escola sobre o Acto, que ao ouvir o contexto da conversa se vira e pergunta na lata se ele estava dizendo que a causa dos monstros estarem mais ativos era ele. E tudo dá a entender que sim. A cena seguinte mostra o Acto, a Junko e o Hiroshi indo até a cidade da Junko para conversar com o pai dela. Ela não sabia como dizer ao Acto que o assunto era sobre casamento e após uma breve conversa ele diz que sabe o que é e assumiria a responsabilidade disso, deixando ela toda envergonhada. Eles chegam na cidade, onde são atacados de surpresa pela irmã da Junko que os estava testando, e curiosamente ela é a mesma garota que o Hiroshi salvou do ataque do monstro na cidade. A irmã dela diz ao Hiroshi que sente um poder estranho vindo dele, como se ele tivesse alguma relação com um monstro ou algo assim, e explica que ela entrou em contato com um monstro na sua infância e por isso é capaz de sentir essas coisas. Durante a noite, o pai da Junko pergunta a ele se ele gosta dela realmente, ele responde que sim. Ele pergunta se o Acto estava pronto para viver junto com ela e ele pensa que os dois ficariam juntos por um tempo e responde que sim e que faria de tudo para honrar a sua família, a família dela no caso. Eles então fazem uma festa para comemorar o casamento dela, mas o Acto não entende direito o motivo. Acontece que em seguida a Junko estava tomando um banho e se perguntando se o Acto realmente sabia que eles estavam prestes a se casar. Ela então decide ir no quarto dele durante a noite e, para ser sincero, ela queria fazer aquilo com ele. No entanto, ele a para perguntando se ela estava fazendo isso por pressão da família dela e que ela não precisava fazer nada que não quisesse. Ela então percebe que ele entendeu tudo errado, mas diz que é culpa dela por não ter explicado que os dois iam se casar. Ela sai do quarto chorando e do nada vários ninjas aparecem putos pelo Acto ter feito ela chorar. Eles estavam prontos para acabar com ele e ele sai correndo dali. No entanto, eles são capturados pela Eiko, que diz estar ajudando o Acto e convida ele para se juntar à família dela, dizendo que era bem melhor que a família da Junko. No entanto, ele se recusa, então ela diz que iria matá-lo, assim ele iria poder ver a Kina de novo. Ele pergunta o que ela quis dizer com isso, enquanto mostra uma cara de raiva. A cena seguinte mostra a Kina sozinha, comemorando seu aniversário ou algo assim, e observando ela tinha um olho. Enquanto isso, a Eiko fala ao Acto que seu pai é o grande sacerdote e diz que os sacerdotes cometem exatamente isso, e que ao contrário da família Hattori, a família Teruya, que é a família dela, é especializada em operações especiais e finalizam as pessoas consideradas perigosas pelo deus Suhara. O Acto ativa seu poder ao ouvir isso, porém se distrai quando a irmã da Junko tenta jogar uma estrela ninja gigante nele. A Eiko usa isso para escapar e a irmã da Junko diz que ele fez sua irmã chorar e diz para ele nunca mais aparecer por ali. O Acto fala que após resolver essa situação ele voltaria ali. No entanto, a Korone diz que as decisões do deus Suhara são absolutas, então não poderia ajudá-lo como ele pede a ela. Ele se recusa a recuar e a Korone ameaça atacá-lo, mas após uma breve conversa ela baixa a sua arma e dá a ele uma oportunidade de ele desativá-la de propósito. Em seguida, ele abre um portal para a escola, porém ele nem precisa fazer nada, pois antes mesmo dele chegar, aquele homem do Ministério de Magia, o Simo 8, espero que eu esteja falando certo, chamado Yamato, aparece ali e finaliza todos os assassinos, salvando a Kina, que diz não saber quem ele é, mas ele pergunta se ela esqueceu que foi ele que deu aquele colar a ela. Em seguida, o Acto aparece ali e pergunta ao homem se ele salvou a Kina, e ele explica que sim, mas tinha um motivo oculto por trás. Vou deixar pra você mesmo ver o motivo, já que é chato de explicar. 彼女と単一者の契約を交わす神々を支配するための巨体を手に入れる。 Após descobrir a verdade, o Acto ativa seu poder para protegê-la e mesmo tendo um braço cortado, ele regenera esse braço facilmente e vai para cima do homem, porém a Kina abraça o Acto parando o ataque iminente desse cara, chamado Yamato. Do nada, um monstro gigante aparece, quem estava montado nele era a Fujiko, que diz ter encontrado uma forma de domar os monstros pro seu amado Acto e diz a ele que eles obedeceriam qualquer ordem dele. Ele então fala que
faria bom uso deles e parte pra porradaria. A história continua com um lugar infestado de monstros e o Acto tendo dificuldades em enfrentar o Yamato. Acontece que o pai da Eiko havia sobrevivido e chega até ela dizendo quem o derrotou. Ele é traído pela sua filha, que o finaliza dizendo que agradecia pela oportunidade de se tornar a sacerdote da família Teruya. Do nada, mais um membro da Simo 8 aparece ali com uma carinha de mal querendo algo com ela. A cena corta, mostrando a Junko conversando com seu pai, que estavam assistindo a luta. A Junko pergunta o porquê dessa luta e seu pai diz que é para que pudessem derrotá-lo, provavelmente se referindo ao Acto, já que ele estava indo contra a vontade do deus, não sei das quantas lá. Seu pai diz que a líder dessa operação contra o Acto é a Eiko, eles gostando ou não, e que agora só tem uma coisa a fazer: entrega uma espada do deus Suhara para ela, que diz que ninguém conseguiu desembainhar essa espada antes. E sua avó entra em cena dando uns conselhos a ela. Eu vou deixar essa cena rolando para vocês entenderem melhor. Agora o negócio vai ficar louco. A Eiko é avisada sobre os ninjas da família dela e também da família da Junko terem chegado ao campo de batalha. E no meio da porradaria, o Acto tava perdendo pro loirinho da Simo 8. Essa espada desacelerava a cura dele, por isso a Fujiko acha melhor recuar, levando ele pra longe dali. Ela explica que o Acto também tem uma arma própria, o dragão Peterhausen. Eles estavam sendo perseguidos pelo loirinho, que é o Yamato, mas o diretor da academia fica entre eles pra parar o Yamato. Eles descem até onde o dragão tava, mas no caminho a presidente do clube aparece ali perguntando se ele desejava fazer algum mal pra academia, mas o Acto fala que não enquanto acorda. Ela então diz que ele pode passar, mas se tivesse pensando em destruir completamente o sistema atual, ela iria pará-lo. Ele fala que entendeu e a cena seguinte mostra uma repórter anunciando a todo o público que os dois grandes clãs ninjas chegaram para acabar com o Rei Demônio e o seu exército. O Hiroshi aparece ali como seu alter ego Brave e olhando aquela situação toda diz que o Acto estava disposto a sacrificar tudo pela Kina, e a prova disso foi ele ter infectado a Yuko e saindo correndo. O Peterhausen diz que esperou muito por esse momento, enquanto o Acto estava prestes a pilotá-lo, se é que é possível pilotar um dragão. O Acto fala que protegerá a liberdade da Kina e fala que iria matar o deus Suhara. Ele então monta no Peterhausen e os dois saem voando enquanto o Acto manifestava todo o seu poder. A Junko estava em uma pedra perto de onde o dragão estava passando, e já que ela não conseguia sacar a sua espada, pois não queria machucar o Acto realmente, ela decide ir pra cima com o que tem, que é a sua outra espada. No entanto, seu ataque não dá certo e ela nota que o Acto estava sorrindo pra ela. Ela fica irritada pensando que ele não estava pensando nela e fala isso em voz alta. Ela tenta dar um soco nele, mas ele a pega no colo e diz que não sabia que ela se sentia assim. Ele explica que essa é uma batalha que só ele pode lutar, mas após isso ele tomaria conta dela usando seu poder para fazê-la descer flutuando em segurança até o chão após esse diálogo. Em seguida, o Brave, que é o Hiroshi, aparece pra luta e causa um corte no Peterhausen, que o deixa animado por ter alguém com quem lutar no mesmo nível após 100 anos do seu nascimento. Aquele cara da Simo 8, chamado 2V, informa a Eiko de que algo dentro da escola está sendo usado para controlar os monstros, e se eles destruíssem teriam uma vitória mais fácil. A Eiko então muda as ordens da Junko e sua irmã para ir até a escola e tomar conta disso. O Brave diz que o Acto poderia usar seu poder para liderar as pessoas de um modo positivo, e os dois têm uma conversa onde o Acto expõe as suas ideias contrárias à do Brave. O Acto consegue deixar o Brave na pior até a inteligência artificial do traje dele perguntar se ele gostaria de ativar o modo anti-Rei Demônio, e ele aceita, conseguindo escapar, e o Peterhausen comenta que a sua mana está sendo consumida rapidamente por causa do Brave. Para piorar as coisas pro Acto, eles trazem uma nave de combate gigantesca para atacá-lo, e o Peterhausen fala que a única maneira de parar os ataques é destruindo o núcleo da nave. Então eles se aproximam em direção a ela. Vendo isso de dentro da escola, a Fujiko diz que a situação tá complicada, e a Kina, que tava dizendo que não gosta de lutas do jeito dela, de repente começa a falar de forma muito mais séria, como se tivesse deixado de ser ela mesma, mas logo volta ao normal. O Peterhausen ataca a nave, porém o soldado que controlava o timão da nave era na verdade um fantoche daquele homem da Simo 8, o 2V, que tá ajudando a Eiko, e ele simplesmente joga a nave em cima do Acto, causando a queda dela. Ali ele chega ao campus da escola e se prepara para atacar os adversários que querem derrotar os demônios. O Yamato, que antes estava lutando contra o Acto, consegue capturar a Kina. A Eiko usa a Junko para se proteger e ordena ela que ataque a Lily. Seguindo essa ordem, a Junko vai até a Lily, e apesar de já ter derrotado vários inimigos, ela ainda tenta derrotar a Junko com seu poder. Já aquele outro membro da Simo 8
8, o 2V cria fantoches especiais para lutarem contra os guerreiros dos dois clãs, e assim força a Lily a ficar do seu lado, pelo menos temporariamente. Após eles derrotarem todos os membros dos dois clãs, a Lily o ataca com seu ataque mais forte, porém ele consegue substituir seu corpo por um fantoche a tempo e sai sem danos. Enquanto isso, a gente vê que o Acto sobreviveu à queda da nave. A Junko decide que lutaria ao lado do Acto porque o ama e finalmente consegue desembainhar a sua espada se preparando para a batalha. O Hiroshi e o Acto acabam se enfrentando no mano a mano dessa vez, e apesar do Hiroshi ser muito forte, ele não consegue derrotar o Acto. Ele leva o Hiroshi derrotado para a irmã da Junko tomar conta. Pouco tempo depois, o anime mostra o Yamato levando Akina para um santuário bem fora do comum, onde lá ele tenta fazer um contrato com um ser místico chamado de Princípio da Identidade, mas o Acto chega a tempo de parar esse processo e obviamente os dois entram em um duelo, só que dessa vez os deuses estão vendo o duelo deles, e apesar do Yamato ser muito forte, ele acaba sendo derrotado pelo Acto. Em seguida, o Acto pega a Akina e sai dali. No entanto, é revelado que o Rei Demônio foi criado pelos deuses para solidificar o contrato com o Princípio da Identidade e destruir toda a vida na Terra. Mas é claro que o Acto se recusa a aceitar seu destino e promete matar esses deuses. Os deuses ativam seus sistemas de defesa e o Acto encontra coragem e parte para a batalha contra os deuses, e com seu poder ele consegue impedir os planos deles de se tornar realidade. O Peterhausen dá a Akina um dente de dragão como presente a ela, já que ele esperava que ia morrer em breve. Após a batalha, o Acto e a Akina se reúnem com todos os seus amigos e agora a escola tá salva e todo mundo começa um novo semestre na academia. Mas tem um detalhe nisso tudo, é que na verdade todo mundo que foi envolvido nessa batalha que acabou de acontecer perderam as suas memórias sobre esse evento. Todos menos o Acto, que é imune a isso, já que ele é o Rei Demônio. O Acto fica feliz em finalmente ter paz em sua vida escolar e para saber seu novo futuro, ele vai até a bola de cristal fazer o teste novamente e adivinha? Ele cai como Rei Demônio mais uma vez, e mais uma vez todos reagem da forma que reagiram na primeira vez, com a Junko querendo acabar com ele e ele mais uma vez tendo que tentar arrumar sua reputação e fazer novos amigos. Aqui se encerra o resumo completo de Ichiban Ushiro no Daimao. Te agradeço por assistir até aqui, isso ajuda demais o canal. Te vejo no próximo resumo.